Shalom, shalom, queridos, tudo bem? Vocês que nos ouvirão, que o Senhor abençoe cada um de vocês e que o Senhor possa ativar as bênçãos dele sobre a tua casa, sobre a tua família e que haja vida e propósito sempre em nome de Jesus. Hoje, ouviremos a palavra com a pastora Rafaela, de Vilhena, Rondônia, e eu creio que como todas as palavras que têm sido ministradas têm sido bênção, têm ido de encontro com cada pontuação que o Pai quer para essa geração. E eu creio que também tem sido cirúrgica cada palavra, e essa não vai ser diferente, amém? Meu Pai, nós nos colocamos diante do Senhor essa manhã, em unidade, em comunhão, e como eu sempre tenho pedido, Pai, entra na casa de cada um daqueles que estão nos ouvindo, e que as frequências da voz, Senhor, não seja só uma palavra, mas que seja espada e espírito, para destruir e desmontar as obras de Satanás, que possa alinhar os teus filhos e que possa trazer um tempo de arrependimento e transformação. Nós abençoamos cada um essa manhã e declaramos que eles sejam cheios de vida e de propósito. Aonde há enfermidade, já declaramos, seja destruída a obra da enfermidade, que haja cura. Aonde há destruição, brigas, contendas, violência, aonde há maldição, nós declaramos que a Shalom do Senhor repouse sobre essas casas, trazendo a paz, a justiça, contentamento, trazendo plenitude e restauração. Onde há miséria, nós confrontamos e declaramos que a miséria não reinará, mas haverá abundância nessa casa, em nome de Jesus. Amém. Amém? Fique à vontade. Deus abençoe. Amém. Shalom, queridos, bom dia. Deus abençoe as nossas vidas nessa manhã, nesse dia. Quero compartilhar uma palavra com vocês. O texto está em Salmos, capítulo 1. E eu vou também citar outros dois textos. Salmos, capítulo 1, verso do 1 ao 3. O Senhor colocou no meu coração uma palavra esses dias sobre florescer. E eu quero falar nessa manhã os inimigos do nosso florescer, alguns, que nos impedem de florescer e frutificar no Senhor, que é o nosso chamado. A palavra diz em Salmos, capítulo 1, verso 1, diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Amém? E Salmos 92, verso 12 e 13, diz assim: Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Amém? E João, capítulo 15, verso 5, muito conhecido, o Senhor diz: Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Então, nós entendemos que fomos chamados pelo Senhor para frutificar, para dar frutos. E no ciclo de uma árvore, o florescer ele vem antes do frutificar. Na verdade, a flor ela é o sinal de que haverá uma frutificação. A árvore ela é formada por 5 pontos, 5 componentes ali. O tronco, aliás, a raiz primeiro, o tronco, as folhas, as flores e os frutos. E quando nós falamos de flores, frutos, e sementes, nós temos aí a área de reprodução de uma árvore. E existe uma frase que é muito falada, floresça onde Deus te plantou. Com certeza você já ouviu isso por aí. E o que isso pode nos remeter? O que isso pode nos ensinar? Que Deus ele não erra quando nos coloca onde nós estamos. Amém? E talvez venha essa sensação de vez em quando, Por que eu nasci nessa família? Por que eu estou nesse ministério? Por que eu estou nessa cidade? Então, Deus não errou quando nos plantou onde nós estamos, seja na nossa família, seja no casamento que estamos, seja na empresa que trabalhamos, seja no círculo de amizade que nós temos. Nós estamos onde estamos porque Deus quer que nós estejamos nesse lugar, amém?
porque quando Deus quiser nos colocar em outro lugar, em um novo lugar, ele vai fazer isso, né? Então, nós estamos exatamente onde Deus tem um propósito para nós estarmos. Deus não faz nada por acaso, amém? Isso está em Romanos 8:28, né? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, se nós amamos o Senhor, fomos chamados por Ele, nós cremos nisso, nos movemos nisso, né? No chamado, no propósito dEle, na eleição dEle nas nossas vidas. Nós precisamos entender que existe um propósito para estarmos onde estamos. Só que, né, como eu sempre brinco, entretanto, porém, todavia, existem alguns inimigos que tentam nos sabotar, que tentam nos impedir de florescer, de frutificar onde o Senhor nos plantou. E cada um de nós vamos ter inimigos, inimigos pessoais, inimigos que nós entendemos que é a nossa guerra travada. E como nós vamos vencer o inimigo se nós não reconhecermos que temos um inimigo, né? Que temos ali guerras, né? Que temos inimigos que tentam nos tirar do propósito, que tentam nos impedir de florescer e frutificar no chamado de Deus, no querer de Deus para nós, né? Então é necessário identificarmos os inimigos do nosso florescer e do nosso frutificar, amém? Para que possamos vencê-los. Então, nessa manhã eu quero falar alguns, né, dos que eu tenho estudado, eu quero falar alguns aqui para que nós possamos discernir, né? E o primeiro inimigo do nosso florescer e do nosso frutificar é a amargura, né? Ontem nós ouvimos sobre a ofensa, né, que é uma isca de Satanás, tem um livro, inclusive, muito bem mencionado, mas nós temos também a amargura, e a amargura, ela nos impede de florescer, né? Ela nos impede de frutificar, nos impede de realmente fluir naquilo que Deus tem para nós, nos projetos, nos sonhos. A amargura fala de alguém que foi ferido, alguém que foi magoado, alguém que foi prejudicado e não conseguiu elaborar, não perdoou, né? Não liberou perdão para o ofensor, né? Então, a amargura é como água parada, queridos. A amargura, ela nos apodrece, ela nos adoece, né? Ela vai nos tornando reféns, né? Daquela pessoa, daquela situação, daquele lugar, né? E nós vamos nos tornando difíceis de convivência. A nossa palavra vai ficando uma palavra dura, uma palavra amarga, né? Onde a alegria, onde a leveza, onde a doçura, quando uma pessoa amarga chega, ela torna tudo cinza, né? Aquilo que era colorido. Então, as nossas emoções, o nosso corpo vão ficando adoecidos por causa da amargura. Então, a amargura é um grande inimigo que nos impede de florescer. Porque o florescer fala de quê? Fala de leveza, fala de beleza, fala realmente de um sinal profético, né? Do que aquela árvore vai viver, do que ela vai, a estação que ela vai chegar, que é de frutificar, né? E então, a amargura nos impede de florescer, de frutificar, por quê? Porque nós estamos carregando uma dor do passado, né? Nós estamos trazendo o passado para o nosso presente todos os dias. E tem uma frase que diz assim: o passado visita o presente frequentemente. Ou seja, até o passado, ele realmente ser organizado, administrado, perdoado, limpo, né? O nosso coração ser limpo, nós vamos repetir coisas. E quando existe dor, existe amargura, aquilo vai azedando, literalmente, o nosso presente. E isso vai fazer o quê? Vai nos bloquear para viver o presente, que se chama presente, ou seja, é um presente de Deus para nós, e vai impedir que nós venhamos viver o futuro que Deus tem para nós. Então, o presente de florescer, né, nessa estação, nesse tempo, e nos impedir de frutificar, que é o futuro que Deus tem para nós, de frutificação, amém? Então, a amargura é o primeiro inimigo que se coloca nas nossas vidas, que penetra as nossas vidas, nos impedindo de florescer e frutificar. Porque nós somos chamados, né, para florescer nos atos do nosso Deus, né, e para frutificar na estação própria. Segundo inimigo do nosso florescer, do nosso frutificar, queridos, é a comparação. Nada te afasta mais do seu propósito do que a armadilha chamada comparação. Quando nós nos comparamos, querido, a comparação ela vai ser sempre injusta, tá? Não importa o que nós venhamos fazer, sempre vai ter alguém que faça melhor que nós, né? Não importa quem nós estamos sendo hoje, sempre tem alguém que é melhor que nós. E não é sobre isso. Por quê? Porque nós estamos numa jornada, num caminho que é pessoal.
que é único, que depende de vários fatores, né? Então, a nossa jornada, ela é única, ela é pessoal, e ela não pode ser comparada. Então, é o nosso propósito, é a nossa missão, é o nosso lugar em Deus, é o nosso desenvolvimento em Deus, né? Desenvolver a vossa salvação, né? Paulo vai falar. Então, existe um processo, né? Onde a árvore ela vai receber os nutrientes, onde ela vai estar no solo, onde ela vai se aprofundar, né? E cada árvore ela vai ter o seu processo de desenvolvimento, né? E ela, se ela está no ribeiro de águas, ela vai absorver, ela vai receber junto à corrente de águas e no seu devido tempo. Então, cada árvore tem o seu devido tempo. Então, somos únicos em valor, identidade e chamado. Mas podemos cair nessa armadilha chamada comparação. E nem os dedos das nossas mãos são iguais, né? Quanto mais uns com os outros, né? Nós aqui estamos em 22 nessa manhã, nós somos diferentes, nós temos tempos para entender, para discernir, nós temos uma caminhada de fé, nós temos a revelação que recebemos do Senhor de uma forma pessoal, individual. Então, nós não precisamos nos comparar, nós precisamos entender e aceitar que nós já temos as características, a capacidade, a unção, né, a habilidade do Senhor para florescermos onde o Senhor nos plantou, para frutificarmos em toda boa obra que o Senhor entregou nas nossas mãos, no nosso lugar, no nosso tempo, na nossa forma de ser, amém? Tem uma coisa muito interessante, né, que o apóstolo fala há muitos anos, e que nós somos o próprio dom, né? Então, nós já temos, eu acredito muito que nós já temos tudo que precisamos para viver, para ser quem Deus nos chamou para ser. O erro é que nós não sabemos disso. A cilada é que nós não entendemos isso e sempre buscamos fora, e sempre buscamos nos outros e nas pessoas, e esquecemos de realmente viver o nosso processo, né? Assim como a largata para virar borboleta, né? Ela precisa do seu tempo, do seu processo, da sua imersão, né? Da sua busca, né? Então, nós já temos tudo. Então, nós não precisamos nos comparar, né? A comparação sempre vai ser injusta e sempre vai nos colocar em um terceiro inimigo, que é a competição. Quando nós nos comparamos, queridos, seja o ministério, quem nunca, né? Não sei se tem algum santo aqui, que nunca se comparou, ou seja, um carro, ou seja, um relacionamento, ou seja, um ministério mesmo, poxa, lá está funcionando, lá está dando certo, está fluindo, o que está acontecendo aqui, né? Então, a comparação é algo comum para nós, né? Mas essa comparação, ela pode se tornar um grande inimigo e nos sabotar, e nos roubar do propósito de Deus. E aí nós entramos no terceiro, que é a competição. Quando eu comparo, eu não paro por aí. Eu posso cair, posso ser conduzido à competição. Se o que nós temos é diferente do outro, e como que a gente sabe disso? A gente comparou, né? Se o que somos é diferente, ou seja, eu comparei também. E ao meu ver, aquilo que o outro tem, aquilo que o outro aquilo que o outro faz é melhor, então eu começo então a competir, mesmo que seja uma competição velada. Né? Nós já estamos no nível de cura, eu creio, eu acredito que nós estamos aqui, né, para aguentar um discipulado apostólico. Nós já estamos com o couro, né, mais duro, mais tratados, estamos a cada dia, né? Mas ainda assim, queridos, são pequenas pedrinhas, são pequenas situações, momentos, né? E hoje nós estamos aqui para refletir sobre isso, porque quando nós entramos numa comparação, nós facilmente caímos, está sendo tratado aí esse couro. Nós facilmente caímos na competição, mesmo que seja uma competição velada, mesmo que seja uma competição onde a gente não vai para a prática, mas no nosso coração, na nossa mente, tem aquilo ali, né? Então, para nós termos ideia, tem pessoas, tem gente que compara até o nível de guerra. Você nunca viu ninguém por aí, né? Cada um na sua cidade aí, São Paulo, Goiânia, né? Vocês nunca viram ninguém que compete. Ah, tá difícil? Pastor, o senhor não sabe lá na igreja, você não sabe o que eu estou passando. Meu Deus, tem pessoas que competem, né? Competem até o nível de guerra, até os níveis de problema, de situações, para nós vermos como isso é sério, né?
Então, quando nós competimos, nós começamos a abrir mão de desfrutar do que Deus tem para nós. Nós deixamos de viver o que Deus tem para cada um de nós. Por quê? Por causa de uma competição sem sentido. Uma competição fútil, inútil, infantil, né? Então, crianças competem, né? Adultos se apoiam, né? Adultos se apoiam porque são maduros, amém? E aí nós temos um quarto inimigo que eu quero compartilhar nessa manhã, que é a insatisfação. É quando nada está bom, nunca nada está bom. Então, se falam as coisas tudo para mim, se compartilham tudo. Ai, meu Deus, o pessoal fala muito, fala demais, o tempo todo falando comigo, contando detalhes e tudo. Se não falam, também é um problema, né? Se o marido faz as coisas, tá querendo alguma coisa, né? Já fica desconfiado. Se não fala, é um problema. Ou seja, eu estou sempre insatisfeito. Então, nada nunca está bom. E as pessoas veem o quanto nós somos abençoados, o quanto Deus tem feito na nossa vida, mas a insatisfação, que pode chegar a ser uma insatisfação crônica, ela nos impede. Ela nos impede de ver aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, né? Então, aos nossos olhos ficam invisíveis, né? As bênçãos, a graça, o poder de Deus sobre as nossas vidas. O que acontece? Acontece que quem compara, né, pode, né, inevitavelmente vai cair nessa insatisfação, né? Por quê? Porque ele começa a se medir pelo outro. Então, eu coloco o outro, a vida do outro, a família do outro, o casamento do outro, a casa do outro, o ministério do outro, como uma régua, né? Então, na hora que a igreja estiver organizada assim, que nem de fulano, né, vai estar bom. Ou seja, eu estou insatisfeita, eu não encontro em Deus contentamento, né? Eu não entendo o processo de Deus na minha vida, né? Então, a casa, o casamento, e o que acontece, queridos? Isso tudo porque nós não vemos a trajetória do outro. Nós não estamos calçados o calçado do outro, né? A gente está vendo apenas o resultado. É literalmente a vida de Instagram, né? Cheio de filtros. E, ok, se tiver tudo maravilhoso, amém, que bom. Existe um plantio para isso, amém? Existe... alguns anos atrás, Deus me deu uma frase: quem olha demais para fora não tem tempo de olhar para dentro. Né? Ou seja, eu não construo o meu, eu não busco o meu, eu não gero o meu. Né? Então, se eu não gero o meu, se eu não busco o meu, se eu não dedico, se eu não visualizo aquilo, né, que Deus me deu, aquilo que Deus quer fazer, fico olhando o outro, eu não chego onde Deus quer que eu chegue. Né? Então, a trajetória do outro é do outro, né? As guerras que o outro enfrentou, as dificuldades, né? Como brincam também, né, no Instagram, que a gente vê close e não vê corre, né? Então, ou seja, tem os desafios. Cada um de nós aqui, mais lindo e maravilhoso que esteja em sua igreja, ou não, tem os seus desafios, tem a sua dedicação, tem ali o por trás, os bastidores, né? Então, a gente olha um grande evento, lindo, maravilhoso, organizado, fluindo, né? Tudo certo? Tem muito trabalho por trás. Então, tudo tem muito trabalho, né? Então, um casamento tem muito trabalho, uma empresa tem muito trabalho, um ministério tem muito trabalho, cuidar de uma casa, né? Estou dona de casa novata aqui há 4 meses, tem muito trabalho, né? E o trabalho vai sempre se renovando, a gente brinca, igual as misericórdias do Senhor. Então, tem dedicação. Então, queridos, a insatisfação, ela é uma expressão de ingratidão. E não tem, né, louvor mais terrível, né, do que a ingratidão. Então, nós podemos olhar para o outro? Podemos, nós estamos aqui, nós enxergamos, sim, a vida um do outro, nós convivemos, nós conversamos, nós vemos fotos, nós ouvimos testemunhos, inclusive, nós temos os amigos que compartilham, né? Mas o nosso olhar para o outro, queridos, deve ser como uma inspiração, como um modelo, como um referencial, para nós aprendermos, para nós crescermos. Mas se quando nós olhamos para o outro, olhamos para aquilo que o outro está vivendo, está acontecendo, está sendo, está conquistando, e a interpretação que o nosso coração faz é uma interpretação que nos paralisa, que nos leva a questionamentos,
que nos leva ali, né, a devaneios, nós precisamos vencer esse inimigo, que gera a insatisfação. Amém? Então, nós vamos olhar, óbvio, nós estamos vendo, né? Mas se o meu olhar, ele não faz uma boa interpretação, não é saudável, eu preciso evitar até mesmo de olhar, porque eu preciso tratar o meu coração. O que a palavra diz, né? Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz, né? Os olhos são as janelas da alma. Então, é o nosso coração, é do nosso coração que procedem as coisas, amém? A pastora Helena Tanuri, eu brinco, né, minha amiga, isso. A comparação, ela diz assim, né, eu brinco, a minha amiga Helena Tanuri diz assim, a comparação, a competição e a insatisfação paralisam as pessoas. Então, isso é muito sério, a comparação, a competição e a insatisfação, porque eu fico paralisado nisso, né, eu fico paralisado no outro, né, e eu não vivo, né, aquilo que Deus tem para mim. Amém? Ezequiel 17, 24 vai dizer assim: todas as árvores do campo saberão que eu, o Senhor, faço cair a árvore alta e faço crescer bem alto a árvore baixa. Eu resseco a árvore verde e faço florescer a árvore seca. Eu, o Senhor, o falei e o farei. Amém? Então, queridos, nós somos como árvores. A palavra sempre vai falar sobre isso, sobre sermos como árvores, carvalhos, né? Carvalhos de justiça, a sermos como cedro, como a palmeira. Falar sempre que nós devemos frutificar as boas obras. Antes, frutificávamos para o mal, para o pecado, né? Agora, frutificarmos para o Senhor, né? Romanos vai dizer isso, capítulo 16, se não me engano. E talvez nós estejamos secos em alguma área da nossa vida, né? Como disse esse texto aqui, eu resseco a verde e eu faço florescer a árvore seca. E talvez, né, nós vamos estar secando em alguma área, em alguma coisa, em algum projeto, em algum propósito de Deus para nós. Por quê? Porque nós podemos estar sendo vencidos por esses inimigos, como a amargura, a comparação, a competição e a insatisfação. Então, o Senhor diz que Ele é que faz florescer a árvore seca, né? Então, nós precisamos olhar para que nós não sejamos vencidos pelos inimigos da nossa alma, né? O inimigo, ele tem as estratégias dele, nós estamos estudando, né, sobre Edom, sobre a obra, né, de Edom. Então, nós precisamos sempre cuidar, né? Cuidar o nosso coração, discernir o que estamos vivendo, olhar para a nossa vida, olhar para as áreas da nossa vida, para que o inimigo não tenha acesso, né? Não tenha influência, não tenha poder, né? Para nos impedir de viver aquilo que Deus tem para nós, né? Então, nós precisamos olhar se um ou mais desses sabotadores, desses inimigos, né? Que eu citei nessa manhã, possam estar minando o nosso território, né? Está minando, né? Nos impedindo de receber do Senhor tudo aquilo que precisamos, sabotando a nossa alegria, sabotando a nossa satisfação em Deus, né? Sabotando a nossa conquista, porque fomos chamados para conquistar, para romper, para literalmente, queridos, né? Frutificarmos em Deus, em toda boa obra do Senhor para nós, né? Ainda mais como ministros do Senhor, como, né, sacerdotes do Senhor, como pastores de rebanhos, né? Nós precisamos ter, né, as nossas fontes limpas, amém? E entregarmos, né, a palavra pura, né, verdadeira, sem mistura, sem contaminação. E a palavra, ela passa pelo ministro, né? E essa palavra precisa transformar a nossa vida e nós derramarmos ela sobre a vida das ovelhas, amém? Que o Senhor nos faça florescer, o Senhor faz florescer a árvore seca, Ele tem esse poder, mas nós temos a responsabilidade, né? A palavra, quando diz em Romanos 12, né, diz, não vos conformeis, mas transformai-vos, ou seja, é uma responsabilidade nossa, reconhecermos, identificarmos e lutarmos as guerras, né, que nos é devida. Então, se é a ofensa, se é a amargura, né, se é a insatisfação, o que está nos impedindo, o que está nos sabotando? O que está tentando impedir o nosso florescer em Deus, né? O nosso brilho, a nossa alegria, a nossa leveza, a nossa plenitude no Senhor, né? O que está roubando de nós isso, né? E o que está tentando impedir, porque se eu impeço florescer, eu
eu impeço o frutificar. Amém? Essa palavra que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã, que nós possamos buscar no Senhor, porque a árvore que é plantada junto à corrente de águas, ela no seu devido tempo, ela dá o seu fruto, a sua folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Amém? Deus abençoe a vida de cada um, a família e o ministério, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Que assim seja, né? Que nós possamos ser rios de vidas e não rio de amargura. Que o Eterno possa abençoar a tua vida, a tua casa, que seja frutífero os seus dias em nome de Jesus. Shalom, queridos. Deus abençoe.